A nossa segunda sinopse aqui é Demônio Black. Demônio Black. Achei engraçado o nome, essa mistura do português com o inglês, mas isso é algo muito comum dos mangás. Por sinal, você misturar uma palavra inglesa, não, uma palavra em inglês com uma palavra japonesa. Eu não costumo ver isso muito acontecer em mangás brasileiros, em quadrinhos brasileiros como um todo. Interessante, interessante. Demônio Black. Gostei do título. Me deu uma estranheza assim de imediato, mas pensando um pouco mais a fundo, acho que fica legal, acho que fica bem original. Vamos lá. 10 anos após a morte da sua irmã, um garoto tenta trazer ao seu universo um ser chamado Omega Black. Beleza. Na tentativa de realizar seu desejo, criar um mundo puro e justo. Na tentativa de realizar seu desejo. Ponto. Criar um mundo puro e justo, mas Omega Black tem outros planos. Tá. Ok, vamos lá. Ele altera a realidade e isso faz o garoto perder todas as memórias e assim ele acorda num mundo totalmente diferente. Não é só o mundo que mudou, ele se tornou uma garota, mas isso é só a ponta do iceberg. Agora é sobreviver num mundo governado por um único ser. E isso o faz se perguntar, esse realmente é o Omega Black que ele conhecia? Beleza, vamos tentar traçar aqui uma linha do tempo para entender um pouco melhor a história. Diz aqui que 10 anos após perder sua irmã, né, esse garoto faz aí esse ritual para trazer ao universo tal do Omega Black. Então vamos imaginar que ele gastou 10 anos da vida dele estudando realmente como trazer esse demônio, e esse demônio iria poder reverter ali alguma coisa, porque sei lá, a irmã dele morreu ali por conta da injustiça, o mundo é um lugar sujo, o mundo é um lugar corrompido e tal, aí você tem que apresentar essa contextualização do mundo para o leitor, talvez comprar um pouco a ideia do protagonista logo de cara, porque senão fica aquele protagonista detestável, que inclusive muitas histórias trabalham com protagonista detestável. Caraca! Com protagonista detestável. Difícil falar isso. Enfim, muitas histórias trabalham com isso, né? E aí é complicado porque ao mesmo tempo que o protagonista detestável, tem que parar de falar essa frase, ele tenta tirar o leitor da história o tempo inteiro, porque você fica com raiva daquele cara, você não quer ver ele, você quer que ele morra. E aí geralmente você tem que colocar outros personagens em torno dessa história que vão trazer esse carisma, que vão trazer aquela identificação, aquele personagem que o leitor vai falar, pô, eu torço por esse personagem, eu quero que esse personagem consiga realizar o objetivo dele. Beleza, você pode até trabalhar com o, tem que falar devagar, protagonista detestável ali no início, e aí você tem uma reviravolta completa quando ele virar mulher e aí estiver nesse novo mundo. Porém, aí de novo, a gente precisa de dar porquês para as coisas, né? Quando eu digo porquês, não é só dentro da lore, do contexto da história. Tipo, por que ele invocou o Omega Black? Porque tem como naquele mundo. Por que ele virou uma garota? Porque o demônio transformou ele numa garota. Não quero dizer isso, porque o demônio tem esse poder. Não é essa a ideia que eu tô falando, né? Tipo, dentro da história que a gente vai contar, a gente falando não como leitor, não inserido dentro do mundo. A gente falando como autor. Dentro da criação, dos motivos da história que você está querendo contar. Qual é a importância da morte da irmã? Qual é a importância da invocação do demônio? Qual é a importância de ele virar uma garota para o contexto da história? Essa história poderia ser contada igualzinha se ele continuasse como um menino? Se a resposta for sim, então não tem por que adicionar essa questão. Se a resposta for não, aí beleza, faz sentido a gente colocar ali. Quer dizer, o personagem vai ter... vai adquirir conhecimentos, vai ter um engrandecimento pessoal por ter se tornado uma garota, ou é só para criar uma situação engraçada, né? Você vê a obra clássica de troca de gênero, né? Que é o Rama-Meio. Rama-Meio, ele trabalha um personagem que era relativamente ali machista, que estava inserido num contexto meio machista, etc. E aí quando ele vira uma mulher, ele vai ver todo aquele mundo, todo aquele contexto que ele estava a partir de outra ótica, né? A partir de outra visão completamente diferente. E é isso que justifica o plot da história de ele virar uma mulher. E esse celularzinho vibrando na hora errada. E aí, dentro da história, tem um motivo para aquilo acontecer. Quando a gente fala, ele vai invocar o demônio, e essa é a situação problemática da história. Qual que vai ser o objetivo dele desde então? Porque quando fala, ele realmente conhecia o Omega Black, parece uma história de que eles eram amigos e aí o Omega Black traiu ele. E o que me foi apresentado no começo é que não, ele buscou invocar um demônio, fazer um pacto, e o demônio, como todo demônio, né,
não só realizou o desejo dele, né? Fez o que bem entendia ali e ele acabou sendo punido por ter desejado isso. Agora, qual que é o objetivo dele em relação a isso? Beleza, eu destruí o mundo, eu destruí o universo, talvez a minha decisão tá matando vidas pra caramba, a rodo, aí, sabe? Isso é um peso muito grande dentro da história, e aí todo esse peso precisa ser muito bem trabalhado, no sentido de que, qual que vai ser o objetivo dele? Ok, eu vou ir lá destronar esse cara, eu vou reverter a situação, como que eu faço para reverter essa situação? Beleza, eu tenho que achar uma forma, essa forma existe, como que se acha essa forma? Aí a gente vai trabalhando os pontos da história. Então, tinha um personagem que, por conta de toda a injustiça que o mundo tem e que essa injustiça, né, toda essa problemática do mundo culminou na morte da irmã dele, inocente, né, obviamente. E aí, por conta disso, ele toma uma medida extrema. Ele decide buscar como invocar um demônio e fazer um pacto com o demônio para tornar o mundo um lugar mais justo. Ele consegue fazer isso depois de 10 anos de muita pesquisa, de muita procura, etc. Ele consegue fazer isso, só que ele é enganado pelo demônio, porque o demônio torna o mundo um lugar mais justo, sendo regido por ele. E aí, beleza. Agora o personagem acordou nesse mundo completamente diferente. O lance de ele ter perdido as memórias, de novo, qual propósito que isso cumpre dentro da história? Se a ideia da história, a gente vai começar essa história com ele invocando o demônio, e aí acontecendo todas essas coisas, beleza, a gente tem uma história e talvez ele perder as memórias fica meio sem sentido. Agora vamos lá. Se a história vai começar com ele acordando nesse mundo sem memórias, o que é um clichê, mas beleza. Acordando nesse mundo sem memórias, aprendendo a viver, se virando e tal, fazendo todas essas coisas aí, sendo uma menina, ok. E aí ao longo da história ele vai buscando mais sobre o passado dele, vai descobrindo que, ok, ele era um garoto, tá? Ele perdeu a irmã, ele tinha uma irmã. Ele invocou um demônio e agora esse demônio que está dominando ali o mundo foi culpa dele, beleza, ele acha o objetivo. Qual que é o problema de fazer esse tipo de história? Deixa a história muito gigante. Eu quero dizer que a história é muito gigante. Você tem todo um trabalho de descobrimento do personagem, desenvolvimento dele até ele chegar no ponto onde ele vai ter um objetivo. E isso, para mim, particularmente, é meio problemático. Aí você teria que criar alguma situação anterior que desse uma motivação para ele caminhar no sentido de ele descobrindo essas coisas e aí continuar. Porque o que eu quero dizer? O personagem ele não pode passar 30 capítulos vivendo normal até chegar na grande verdade, tipo, nossa, eu que fiz isso, ok, vou ir lá atrás do demônio pra derrotar ele, já que eu fiz isso. Sabe? Tipo, o personagem mudar completamente de objetivo de um ponto pra outro, ele quebra um pouco. E aí fica muito tempo na história sem parecer que a história tá andando pra algum lugar. E aí quando a história não parece andando pra lugar nenhum, fica meio sem aquele senso de continuidade, de tipo, pra que eu tô acompanhando essa história? Pra que eu tô vendo essa história? Tô vendo essa história pra ver o personagem fazer isso, o personagem cumprir o objetivo dele. Por isso que uma das coisas que eu digo, né, que sempre é muito importante a gente criar na história logo de cara é quem é o protagonista e o que esse protagonista quer. Porque quando você cria isso, você já apresenta isso logo de cara e o leitor sabe, ok, o que eu tô vendo nessa história? Eu tô vendo esse personagem que quer fazer tal coisa. Então eu estou vendo a jornada desse personagem conseguindo essa coisa que ele quer. E, né, o One Piece é o exemplo mais claro disso. Eu tô acompanhando o Luffy, que é um pirata, e ele quer chegar no One Piece, o maior tesouro pirata do mundo. Então, eu sei qual que é a jornada. É claro que daí você, beleza, no meio dessa jornada tem 1 milhão de coisas no One Piece, etc, lá, mais de 1000 capítulos, mas independente disso, o que eu quero dizer? A gente passar as 3 temporadas de One Piece sem saber o que é o One Piece, que o One Piece existe, que o Luffy quer ir atrás do One Piece, se ele for só um pirata vagando pelas ilhas, tenho certeza que esse mangá não teria chegado a 1000 capítulos, porque as pessoas não teriam essa motivação de continuar lendo. Por mais divertido que fosse, você não teria esse senso de continuidade. E no caso, o Eiichiro Oda é muito esperto a ponto de, toda vez que a história começa a ficar muito longa em um tema que não tem absolutamente nada a ver com a trama central de One Piece, ele pega um outro arco e coloca ali elementos que envolvem a trama central, que envolvem One Piece, que envolvem o século perdido, que envolvem ali a Marinha e os Tenryubitos, etc., que são a trama principal ali girando, ou um pouco da história do Gold Roger, ou do significado do nome D, e por aí vai. Então, ele muitas vezes faz, né, esses arcos que não tem absolutamente nada a ver com a história principal, que poderia ser quase considerado como um filler, mas várias vezes ele introduz ali um pouquinho de elemento naquela pista, dando aquele gostinho para você não perder a noção de que a trajetória
é em busca do One Piece, que essa é a história que a gente está contando aqui. E aí, como eu disse, quando você não apresenta logo de cara um objetivo pro personagem, você corre o risco do personagem ficar, tipo, perdido. E do leitor ficar perdido também. O que eu tô acompanhando? Que história que eu tô vendo aqui acontecer? Então, ou você vai por esse caminho, mas daí você cria alguma outra coisa que vai definir como objetivo o personagem, ao ponto de que, conforme ele vai buscando esse objetivo, então com esse senso de progressão, ele vai descobrindo essas coisas até chegar ao ponto de ter o plot twist de que tudo é culpa dele. E aí, beleza, é um plot twist bem interessante, mas é um plot twist que você tem que dar lá na frente. E aí, pra dar lá na frente, e aí ele descobrir que aquilo é tudo culpa dele, que ele tem que dar um jeito de reverter isso, é muito tempo de história pro plot twist fazer efeito, e sem o protagonista ter um objetivo direto. Então ele tem que ter um objetivo que já guie ele pra lá, e esse plot twist seja um motivador a mais para ele seguir esse objetivo com ainda mais afinco, agora tendo uma dose de culpa muito grande. Aí já no outro modelo, né, onde a gente apresenta já essa culpa logo de cara como introdução da história, a gente já tem uma motivação muito clara. Mas daí particularmente eu não consigo enxergar como que perder a memória e virar uma garota comunica necessariamente com essa história. Qual que é o propósito que isso cumpre? Porque aí o leitor vai saber o que ele fez. Ele não saber o que ele fez, eu não sei se concatena muito, se fica interessante. Porque geralmente numa história não é legal o leitor saber de algo que o personagem não sabe, pelo menos não por muito tempo. Se o leitor descobrir algo que o personagem ainda não sabe, é interessante que o personagem descubra logo em seguida, para deixar os dois ali na mesma página. Quando eu digo na mesma página, é os dois saberem as mesmas informações e, portanto, terem as surpresas da mesma forma, né? no mesmo momento ou algo assim, aumentando o nível de surpresa e o nível de impacto de certas descobertas, decisões, cenas, etc.